que está pensando o técnico Zé Ricardo? O técnico Zé Ricardo está pensando em um ataque sem esse homem referência, algo que estou falando aqui na Itatiaia desde o fim da semana passada, início dessa semana, né? Acho que você está falando isso desde que acabou o jogo contra o Fluminense. Sim, porque a impressão de quem estava dentro de campo, acompanhando, é que o Gilberto realmente estava numa rotação diferente do jogo. E todo mundo percebeu isso. Eu acho que o momento agora é de um resgate desse jogador que não tem cabimento tá vivendo essa má fase. Tem que ter uma explicação. E aí o Cruzeiro vai blindar o atleta de todas as maneiras, né? E a blindagem é também não colocando como titular, né? Para não tomar aquela vaia, por exemplo, que aconteceu no jogo contra o Bragantino. E aí a tendência, Léo, não sei como que vai ser isso em termos táticos, né? Que vocês são os comentaristas, mas eu penso que é o Arthur Gomes de um lado, o Wesley de outro, e aí talvez o Nicão num antigo ponta de lança, não sei, porque o Nicão não vai ficar parado lá na frente, porque nunca foi a dele, e ele não vai ficar trombando com o zagueiro, porque não tem nem porte físico para isso. Apesar de ser forte, chuta bem, mas não é essa dele, né, de ser pivôzão. Então, essa é a questão. É um ataque móvel, jogadores que sabem cair de lado de campo, Nicão também. Então, Nicão, Arthur Gomes e o Wesley para o duelo contra o América. Para eu passar pro Edu aqui, Pance, me esclarece uma coisa. Beleza, o Nicão vai ali como na posição do Gilberto, não para fazer o que o Gilberto faz, nós vamos falar sobre isso aqui. Mas no meio-campo é Jussa, Lucas e Vital? Essa é a tendência. Então o Lucas segue jogando ali mais próximo do Jussa, jogando um pouco mais recuado, e o Vital? Do jeito que ele falou aqui no Bastidores, que é onde ele prefere. Ele disse isso na entrevista de quarta-feira, que é o local de campo que ele mais gosta de atuar, que é como um segundo volante. Du, como montar esse time então? O ataque tendo o Arthur Gomes e o Wesley abertos, isso não tenho dúvida, mas o posicionamento do Nicão e do Vital pro clássico. No jogo contra o Corinthians, se eu não estiver enganado, aí vocês podem me ajudar, foi o que o Arthur Gomes começou mais centralizado, né? E contra o Atlético Paranaense também, né? Não, contra o Atlético Paranaense o Vital jogou mais centralizado. Verdade. Contra o Corinthians, o início, o Arthur Gomes jogou pelo centro, o Bruno Rodrigues mais pelo lado esquerdo. Eu acho que pode acontecer isso nesse jogo, uma troca de posição. Às vezes o Wesley cai pela esquerda, uma troca de Arthur Gomes com o Nicão, ou uma troca do Arthur Gomes com o próprio Wesley, não ficar aquela posição fixa dos jogadores dentro do campo, inicia com um centralizado, dali a pouco esse cara que começou centralizado vai para o lado do campo. São as tentativas que o Zé vai fazendo, assim como o Pepa vinha fazendo anteriormente, já que os centroavantes não vinham correspondendo, o Gilberto, num momento antes o próprio Henrique Dourado. Eu só vou discordar que lá no jogo no Rio de Janeiro contra o Fluminense, o problema não foi o Gilberto, né? E sim a função do Gilberto e o posicionamento dele em campo. Eu estava pensando nisso aqui agora, Du, para dizer o seguinte: não adianta pura e simplesmente tirar o Gilberto do time por outro jogador, se não tiver treinamento e um time pronto para fazer aquilo ali. Se você pega o mapa de calor do Gilberto no jogo contra o Fluminense, ele não jogou como centroavante, né? Ele ficou quase no meio campo, com o Cruzeiro bem recuado e bem distante da turma para chegar nele, né? A zona de maior, que ele mais ficou em campo, que ele mais povoou ali no mapa de calor, é o lado direito defensivo. Olha só. Do Cruzeiro. Isso a gente tá falando do centroavante. É óbvio que ele não ia jogar nada. Tava jogando a 50 metros do gol adversário e voltando para marcar. É prejudicial a qualquer centroavante, não só ao Gilberto. Eu tô dizendo desse jogo especificamente. O que não tira a responsabilidade do Gilberto dos outros tantos que ele não vem entregando, não vem marcando gols e por isso não é titular desse time do Cruzeiro. Todo mundo sabe da capacidade dele. E ele só tá fora por responsabilidade dele, que não vem entregando aquilo que a gente imaginava. E o Zé tá fazendo o que o Pepa tava fazendo, cara. Nada diferente. Ele tá começando a testar outras possibilidades lá na frente. Eu citei o jogo contra o Corinthians, você citaram o Atlético Paranaense, quem era o técnico? Pepa. Não era o Zé. Então ele já tava... com o novo técnico já tá acontecendo a mesma coisa que acontecia com o treinador anterior.